Aí eu trouxe para vocês aí, ó, a diferença entre direito internacional clássico e direito internacional contemporâneo. No direito internacional clássico, havia essa ideia de absoluta soberania dos estados, né? Então não havia a interferência de um estado em outro, por conta de quê? Da sua absoluta soberania. Pessoal, a gente não precisa nem fazer um raciocínio muito sofisticado para entender que isso levaria a uma sistemática violação de direitos humanos. Ora, se um Estado não pode fiscalizar um outro, né? Se o Estado teria que respeitar de forma absoluta a soberania do outro, então tudo o que acontecesse naquele Estado era problema daquele Estado. O outro não poderia interferir. Então, isso daria aso a uma sistemática violação de direitos humanos. Portanto, que no direito internacional contemporâneo se vê essa soberania dos Estados como relativa, né? Ela até existe, mas ela pode ser flexibilizada. Flexibilizada com qual finalidade? Com a finalidade de garantir os direitos fundamentais. De modo que, se um determinado Estado se obrigou, ou no plano regional, né, ou então no plano global, a respeitar um tratado internacional, pode um outro Estado, que também é subscritor daquele tratado, fiscalizar aquele Estado e até denunciá-lo perante uma Corte de Direitos Humanos internacional. Então, essa é a ideia aí de direito internacional clássico e direito internacional contemporâneo, tá bom, pessoal? Então, o processo de internacionalização de direitos humanos, ele é solidificado no pós-Segunda Guerra Mundial com a criação do sistema global de proteção dos direitos humanos, como a gente já viu, né? Depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, né, por conta dos horrores praticados na Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, de mais de 6 milhões de mortos, muitos deles negros, judeus, ciganos, homossexuais, né, a comunidade internacional se viu obrigada a se reunir, né, se juntar por laços de fraternidade e solidariedade e criar documentos internacionais. Primeiro, criar o sistema global, né? Foi da onde surgiu aí a Carta da ONU, logo no segundo semestre de 1945. A guerra terminou no primeiro semestre, no segundo semestre, já com a Carta da ONU, foi criada a Organização das Nações Unidas. E aí começou a se desenvolver o sistema global, o sistema chamado onusiano, né, porque é da ONU, de direitos humanos, de proteção dos direitos humanos, cujo principal expoente é a Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi editada 3 anos depois, com a resolução da Assembleia Geral da ONU, a gente vai ver ainda na aula de hoje, né, em 1948, portanto, 3 anos depois da criação da ONU, tá bom, pessoal? Então, surgiu essa ideia, essa necessidade de que, para evitar uma terceira guerra mundial, para evitar que a humanidade se autodestruísse, né, fossem aí desenvolvidos esses órgãos e esses organismos internacionais de direitos humanos. A partir daí surgiu uma maior potencialidade, né, da internacionalização dos direitos humanos. Então, se vocês forem perguntados no concurso, qual é o marco de internacionalização dos direitos humanos, é o pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, é o fim da Segunda Guerra Mundial, por meio aí de criação da ONU, né, e 3 anos depois, com maior razão ainda, com a edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o principal documento do sistema global. Mas antes disso, pessoal, acabei de dizer para vocês que o principal marco da internacionalização dos direitos humanos foi o fim da Segunda Guerra Mundial, né, e a criação do sistema global, portanto, com a Carta da ONU, a criação da ONU em 1945. Mas nós tivemos 3 precedentes muito importantes antes do fim da Segunda Guerra Mundial, que são muito importantes que nós estudemos aqui para compreender essa internacionalização dos direitos humanos. E quais são eles? Primeiro, nós temos o direito humanitário. Aí aqui se destacam o quê? As convenções de Genebra, também a criação da Cruz Vermelha, tá bom? Também a Liga das Nações, outro precedente importante, ao final da Primeira Guerra Mundial, né, pessoal? A gente vai já ver as características das Ligas das Nações, mas a gente já sabe que ela fracassou. Por que ela fracassou? Porque nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente pode concluir que a Liga das Nações ela fracassou, mas ela foi um importante precedente mesmo nessa tentativa de internacionalizar os direitos humanos. E, por fim, além do direito humanitário e das Ligas das Nações, nós temos a OIT, né? A Organização Internacional do Trabalho, que também veio ali logo depois da da Primeira Guerra Mundial, em 1919. Eu até confundi aqui, e o examinador adora cobrar isso. Na verdade, ele vai colocar, por exemplo, como marco principal de internacionalização de direitos humanos o fim da Primeira Guerra Mundial. Não, o fim da
Segunda Guerra Mundial, mas nós temos precedentes importantes antes do fim da Segunda Guerra Mundial para a internacionalização de direitos humanos, quais sejam direito humanitário, Liga das Nações e Organização Internacional do Trabalho.